Bom, aula de hoje a gente vai conversar sobre algumas peculiaridades da minha experiência profissional para vocês, e são todos dados do DEX. A gente vai ter aqui como que funciona a avaliação antropométrica de um paciente que tem próteses, e aí seja prótese mamária, ou silicone, ou metálica, né? Essas próteses podem ser próteses em diferentes locais do corpo, mas eu trago dois exemplos aqui para a gente poder debater. Uma é a metálica e a outra é uma prótese mamária, né? Vou mostrar também alguns atletas para vocês, maratonista, triatleta, 800 metros rasos, judô e tiro com arco. Dessa forma, a gente vai conseguir identificar que a composição corporal de um atleta não vai ser uniforme, vai depender da modalidade que ele pratica, e para cada modalidade a gente tem uma margem mais adequada em relação a cada um dos compartimentos. Vou mostrar para vocês, vou fazer algumas comparações sobre homens e mulheres obesos. Tá? A gente não viu isso na aula passada a gente só ficou estudando o que o exame me traz de informação. Então, a gente viu a partir de um indivíduo ao longo de 3 consultas, 3 avaliações. Na verdade, o número de consultas dele foi maior do que isso, mas o número de avaliações foram 3, né? E a gente só viu aquele indivíduo. Então, hoje a gente vai ver pessoas também obesas, para vocês não ficarem com uma ideia de que o DEXA só dá para fazer com quem tem uma quantidade de massa magra adequada, ou massa gorda baixa, né? Mostrar um adolescente, e vou mostrar uma idosa e vou mostrar o caso de uma esclerose também, tá? É esclerose mesmo. Vou mostrar esclerose e vou mostrar escoliose também, né? Então, aqui é para a gente entender como que um deficiente físico vai ser avaliado pelo DEX, né? Poderia ser um outro tipo de deficiente físico, poderia ser um amputado, mas aqui eu estou colocando uma paciente com esclerose múltipla. Vamos lá. Então, primeira situação. A primeira situação são as próteses mamárias. Por mais que algumas mulheres, eu falo mulheres porque normalmente próteses mamárias quem coloca são as mulheres, tá? Pode ser que tenha algum homem querendo colocar prótese mamária, mas o resultado para avaliação nutricional não vai fazer diferença, não. Então, algumas, algumas pessoas colocam próteses porque tem uma necessidade estética a ser atendida, ou uma necessidade que pode ser física. Por exemplo, a paciente pode ter que remover um câncer de mama, e aí essa mama ela é esvaziada, dependendo do local onde está o câncer, pode ser que ela seja totalmente esvaziada, inclusive com a retirada do bico, do peito e também da areola, né? Ou pode ser que seja somente uma parte dessa mama que foi esvaziada, ou seja, foi retirada, né? Então, retira uma parte da glândula, a outra parte fica, né? Independente da situação, pode ser necessária, por uma questão estética, não uma questão física, a colocação de uma prótese mamária ali para completar, para fazer o preenchimento daquele local, né? Tem pessoas que utilizam da prótese mamária porque desejam ter seios maiores, né? Eu não vou atribuir nenhum valor de juízo quanto a isso. Eu acho que a manipulação do corpo, independente da forma como ela é feita, ela depende muito de uma avaliação individual de cada sujeito. E tem gente que, por exemplo, é, tira, tira a mama, quer dizer, tem gente que reduz a mama e coloca a prótese mamária, ou seja, é uma condição de saúde, porque a mama ela era muito grande e estava provocando alterações articulares, dores nas costas, coisas desse tipo, né? Ou então pode ser que a pessoa ela retire retire por uma questão só estética, né? E aí coloque ou não uma prótese mamária, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns procedimentos dependendo do interesse de vocês, tá? Mas vamos lá. Em relação à prótese mamária, tem gente que coloca porque, sei lá, porque teve filho, amamentou, e aí a mama deixou de ser da forma que era antes, e aí coloca a prótese só para voltar a ser o que era antes. Não é nem a questão de aumentar o tamanho da mama, né?
Bom, quando a gente observa aqui, ó, no exame de raio-x, a gente consegue ver a sombra da prótese mamária. Vocês conseguem identificar aí da casa de vocês? Né? Então, tem aqui uma sombra, ó, de uma prótese e a sombra da outra prótese. Nem sempre as próteses serão do mesmo tamanho. Tem gente que coloca um tamanho maior num seio do que no outro para poder corrigir uma assimetria, ou porque, por exemplo, no caso dessa cirurgia do câncer de mama, as duas mamas sofreram intervenção cirúrgica, mas uma mama ela foi retirada parcialmente e a outra por completo. E aí as próteses elas são diferentes, não só em formato, mas também em tamanho. Ou pode ser que uma mama foi completamente esvaziada. E aí, para garantir que os dois seios fiquem iguais, você pode ter próteses com tamanhos diferentes só para poder equilibrar o tamanho dessas mamas. Bom, mas uma coisa que a gente consegue identificar aqui é que essa paciente ela tem duas próteses, né? E essas próteses, como a gente consegue observar no raio-x, quando a gente observa só pela densiometria óssea, a gente vê essa sombra. Isso significa o quê? Que a prótese mamária ela tem uma densidade maior do que a da pele, maior do que, por exemplo, a do músculo. Né? Então, se a gente for pensar nas outras técnicas de avaliação de composição corporal, por exemplo, a pesagem hidrostática, a presença de uma prótese mamária vai fazer com que a gente tenha um erro na interpretação do resultado. Esse erro vai ser de que forma? O percentual de gordura vai ser subestimado ou superestimado numa mulher que agora está com prótese mamária. Quem dá mais, quem dá menos. Vamos lá. A densidade do corpo vai aumentar o peso, mas também vai aumentar a densidade, concorda? Se a densidade aumenta, porém a massa gorda se mantém a mesma, porque eu não mexi na massa gorda, eu só coloquei uma prótese mamária ali, dá uma impressão que proporcionalmente a quantidade de massa gorda é menor. Mas isso não é um grande problema, porque a diferença ela é muito pequena, principalmente nesse exemplo que eu trago para vocês aqui da colocação de prótese. Mas existe um outro problema importante que é o seguinte: quando a gente faz aquelas contas, lembra que na aula passada a gente falou sobre equações que levam em consideração a massa livre de gordura? E a gente falou a gente falou sobre a equação de Cunningham, a gente falou sobre a equação de Mifflin. O que vai acontecer? Nessas equações, o percentual de massa livre, a massa livre de gordura, ela é considerada para estimar a quantidade de energia gasta metabolicamente, a energia basal, TMB. Então, o gasto energético ele é estimado a partir da massa livre de gordura. Então, se eu tenho uma paciente com prótese mamária, a massa livre de gordura dela, se eu fizer a avaliação, por exemplo, pelo body pod ou pela pesagem hidrostática, eu vou acreditar que o que é massa livre de gordura dela inclui a prótese. Tem gente que fala assim: ah, a prótese é minha, o seio é meu porque foi eu que paguei por ele. É mais ou menos isso, ele é seu, porém, metabolicamente falando,
ele não faz parte do seu corpo. O seu gasto energético basal, ele não vai aumentar porque você tem uma prótese. Então, essas equações, elas vão acreditar, não só essas, mas também as de a de Schofield, a equação da FAO, praticamente todas as equações, principalmente as que levam em consideração o peso, vão acreditar que a sua prótese faz parte de você e se ela faz parte de você, ela tem um gasto energético. Só que ela não consome glicose, ela não consome ácidos graxos, nada disso. Então, quando você faz a avaliação de uma mulher ou de um homem que tenha prótese mamária, ou prótese, silicones em qualquer parte do corpo, e aí não precisa ser necessariamente esse tipo de silicone. Se você está, por exemplo, atendendo um transgênero que está cheio de daquele silicone líquido em coxas, glúteos, seio, o pensamento deve ser exatamente o mesmo. Aquele componente, ele está elevando o seu peso, mas ele não está elevando o seu gasto energético basal. Então, eu preciso fazer um desconto do quanto que aquilo dali representa em relação ao total. Quando eu não tenho DEXA, eu posso fazer o desconto do peso da paciente baseado na massa da prótese. Normalmente, quem coloca prótese mamária sabe qual é o volume, qual é o peso da prótese mamária. Não sei se alguém aí tem, mas provavelmente confirma o que eu estou falando. Sabe quanto. Ah, eu coloquei 500 ml, 200 ml e por aí vai. Não. Então, eu posso fazer um desconto da massa da prótese. Estou falando da massa, não do volume. Né? Existem próteses mamárias com diferentes densidades. Quando você toca na prótese, tem próteses que são mais fluidas, que são à base de salina, e tem próteses que são mais densas, que são à base de silicone mesmo, é uma solução mais viscosa. Então, nesse caso, a Fabiola está perguntando se o ml equivale e como que faz essa conversão. Então, essa conversão ela não é tão simples assim. Por quê? Dependendo da densidade, você tem um valor diferente. Tem próteses que têm uma densidade de 1 para 1, ou seja, tem próteses que têm uma densidade de 1 grama para 1 ml. Quando é assim, você faz esse cálculo direto. Por exemplo, se a mulher tem 300 ml em cada seio, ela tem 600 gramas a mais de peso. Só que tem pessoas que colocam volumes muito maiores. A gente vê alguns casos extremos aí das pessoas colocando praticamente 1 litro, 1,5 litros. Né? É, como que você sabe? Você pode, se você olhar na informação do rótulo da prótese, ela vem, tá? Ou você pode perguntar para o seu médico ou simplesmente dar uma pesquisada. Ver qual é a marca, modelo, coloca no Google e vê qual é o valor da prótese. Para tornar a coisa mais prática, você pode utilizar essa relação aí de 200 ml, 200 gramas e por aí vai, ou seja, de 1 para 1. Né? Mas se você quer ser bem cri-cri ali e saber exatamente qual é a variação, você precisa da informação da densidade. Ah, mas esse é um desconto que você precisa fazer. E isso se você estiver trabalhando com outras ferramentas de avaliação. Porque, de fato, a prótese, ela não aumenta a massa corporal só por causa da prótese em si. Não sei se alguém já ouviu falar, mas existe a formação
de tecido fibroso ao redor da cápsula, ao redor da prótese. A prótese mamária, o silicone, ele fica encapsulado. Então, forma-se um tecido ao redor da prótese. Vou mostrar uma outra figura que a gente consegue ter uma ideia dessa diferença aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, a mesma. Aqui, ó. A gente tem, ó, uma outra mulher com próteses mamárias. Notem que quando eu mudo o filtro, a prótese ela fica um pouco mais irregular. Isso, existe um tecido cicatricial, sim. Então, a prótese ela não fica redonda, perfeitinha. Você tem ali um pouco de tecido cicatricial formado ao redor. Quando a gente muda o filtro, e eu consigo ter uma ideia dos contornos de pele e músculo, você consegue observar aqui, ó, que a prótese ela não está redonda certinha, tem umas certas irregularidades. É possível que seja necessária a remoção da prótese caso ocorra uma incompatibilidade com o paciente. As próteses mais modernas, elas são muito biocompatíveis, então esses casos são muito raros de acontecer. As primeiras próteses, elas tinham realmente mais, tinham mais esse problema, né? E as próteses, inclusive, elas, antigamente você colocava a prótese e você, depois de alguns anos, você precisava remover essa prótese, trocar a prótese. Atualmente tem próteses que você coloca e depois nunca mais precisa tirar. Você só precisa fazer novas avaliações para identificar se está tudo certinho, e se estiver certo, você continua com ela sem precisar fazer a remoção. Assim, eu não sou um profundo conhecedor de próteses, mas é, existe uma diversidade muito ampla. Existe muita informação, existe também muitos tipos de prótese, formato, aspecto, ângulo, tem muita coisa. E isso que a gente está falando só de prótese mamária, mas existem próteses de silicone para colocar em diversas partes do corpo. Tem homens que colocam próteses, por exemplo, no peito, mas a prótese não tem o mesmo formato. A prótese ela é mais retangular, ela é mais quadradona. E tem prótese, por exemplo, para colocar na panturrilha. Tem próteses com formatos dos mais diversos. Tem prótese que você manda fazer a prótese, por exemplo, para corrigir alguma região de face e ficar exatamente igual do outro lado. Tem gente que faz para reconstrução de locais com cartilagem, tipo nariz, orelha, coisas do tipo. Para a gente, se o sujeito tem uma pequena prótese, por exemplo, porque ele sofreu um acidente e perdeu uma parte vamos supor, perdeu uma parte ali da face, do queixo, ou perdeu uma parte, sofreu um acidente, e perdeu uma parte da musculatura da perna. E aí ele vai lá e coloca uma prótese de silicone pequena ali, isso vai fazer uma influência muito baixa na nossa avaliação nutricional. Agora, existem casos extremos, inclusive de pessoas famosas, que colocam volumes enormes de próteses. Então, tem coisas aí absurdas, na casa de litros e não de ml, né? Então, numa situação como essa, a gente tem realmente um impacto grande sobre a taxa metabólica basal, né? Bom, vamos seguir. Então, em relação ao DEXA, o que que a gente pode fazer com isso? É possível, no DEXA, fazer a remoção dessa área. Então, aqui, ó. Essa área aqui, ó, é a área onde tem a prótese. Aí, como é que funciona isso? Isso dá trabalho, tá? Dá trabalho por quê? É igual mexer no Photoshop.
você vem com o mouse, e aí com o mouse você vai selecionando, você vem aqui e vai selecionando aquela área. Isso é uma seleção visual, tá? O equipamento não faz isso sozinho. Você vai selecionar aquele trecho, e aí você vai, igual eu estou fazendo aqui, ó, você vai selecionar aquele trecho, aquele pedaço que tem a prótese. E aí você vai, o equipamento ele vai excluir da análise aquela região. Então, o que foi feito aqui, no software, isso não foi feito aqui na apresentação, não. Isso foi feito lá no DEX. Então, o técnico de radiologia, aliás, ele não tinha nem muita paciência para fazer isso. Normalmente quem fazia isso era eu. Eu ia lá e selecionava aquele local e ia para retirar ele da análise. Então, o equipamento ele faz todas as análises, desconsiderando aquela região que você selecionou. Então, você vai fazer aquele cálculo simples, que é retirar a massa estimada da prótese. Você vai estimar qual é a massa da prótese e vai retirar ela das suas contas. Lembrando que ela não é massa gorda, ela não é massa muscular, ela não é massa óssea. Então, você não pode pegar a massa gorda e tirar o peso da prótese. Não. Você vai tirar ela do peso todo, do peso total do paciente. Então, se o peso do paciente pesa 70 quilos, vamos supor que o Eduardo pesa 78, sei lá, não lembro quanto que o Eduardo pesa. Então, vamos supor que o Eduardo resolva colocar uma prótese mamária agora. Ele vai colocar aquela prótese quadrada, já que ele não está conseguindo malhar por causa da quarentena, ele vai colocar aquela prótese quadradona, né? Vai colocar uma prótese em cada peito. E aí o peso dele vai sair de 80 quilos e vai passar agora para 83 quilos. Por quê? Porque agora ele está com prótese no peito e botou prótese na panturrilha também, que o Magno ficava zoando ele dizendo que ele tinha a panturrilha fina. Aí ele falou: não, então eu vou resolver esse problema. Botou a prótese no peito e botou lá na panturrilha, né? Já quer fazer o pacote? Então tá bom, vai lá. Ele botou prótese no peito, na panturrilha e no bíceps. Então tá lá. Tá agora com 6 próteses. Essas 6 próteses, no total, vamos supor que elas pesem aí 5 quilos. Não, 5 está exagerado. 4 quilos. Tá? 4 quilos de prótese. É o quanto que ele tem próteses aí no corpo dele. Não. O que que eu vou fazer? Eu não posso dizer que o peso dele subiu porque ele ganhou massa gorda ou ganhou massa muscular. Não, o peso dele subiu 4 quilos porque foram 4 quilos de prótese. Tá? Tem gente famosa que tá assim, tá, Natália? Depois, não agora, mas depois dá uma olhada lá no Google. Tem ator famoso aí que tem prótese de silicone no peito, na panturrilha. Ah, não é só mulher que tá cheia de prótese, não. Tem homem também com um monte de prótese aí, né? Tô feliz, tem quase U. Ah, tá, tem quase 1 quilo que nasceu. Então, se você tá feliz, tá ótimo. Ó, bom, então vamos lá. O Eduardo está com 4 quilos de prótese. Quando eu for calcular a taxa metabólica basal dele, se eu for utilizar, por exemplo, a equação lá de Schofield, lá, a equação vocês disseram que a Beth gosta. Eu não posso botar lá 84 quilos na equação. Se eu botar 84 quilos na equação, eu estou dizendo que ele tem 4 quilos, que são as próteses, metabolicamente ativos, só que não são. Então, eu não posso botar 84, tem que botar 80.
O peso real dele é 80 quilos. É o mesmo pensamento que a gente pode ter em relação aos amputados. Fiz o cálculo para fazer a avaliação nutricional do amputado. Aí eu faço aquele cálculo para ajustar, lembra? Faço aquela regrinha de 3 e vejo qual seria o peso dele se ele tivesse 100% do corpo. Só que ele não tem. Então, o que que eu preciso fazer? Fazer a correção. Só que eu não vou usar esse peso corrigido para calcular o gasto energético basal dele. O gasto energético dele vai ser calculado baseado na massa corporal real dele. E é essa a questão principal que eu estou enfatizando. Eu quero encontrar a massa real do paciente. Qual é a massa real do meu paciente? É isso que eu quero encontrar. Então, por isso eu vou fazer a exclusão do peso do paciente. Ou no DEX eu venho aqui, ó, e seleciono a região onde tem a prótese mamária. Só que tem um detalhe aqui, ó. Eu vou colocar na imagem de baixo, que vai ficar mais fácil da gente ver. Quando eu fizer essa seleção aqui, ó, do que é a massa de silicone, a massa estranha ao corpo, essa seleção aqui, ela não vai excluir somente a massa, ela vai excluir uma região enriquecida de silicone. Fica até um termo estranho, né? Falar que eu estou excluindo uma região enriquecida de silicone ou enriquecida de prótese mamária. Tá? Só que essa é a realidade, porque, primeiro, eu não estou excluindo exatamente a prótese, eu estou excluindo uma região do corpo onde praticamente só tem a prótese. E uma outra coisa que eu preciso levar em consideração é o seguinte: quando eu faço isso daqui, eu estou selecionando numa imagem em duas dimensões, mas o corpo tem três dimensões. Então, isso, na realidade, se torna um cilindro. Aqui eu tenho um cilindro do corpo que está sendo removido. É como se eu pegasse. Aqui está o peito do paciente, lá com a prótese. No caso do Eduardo, que vai ser uma prótese retangular, tá? Aquele retângulo ali do peito. Eu estou excluindo a pele, o músculo, as costelas, o tecido pulmonar, o músculo que está atrás, a musculatura dorsal. Eu estou excluindo da minha análise uma região enriquecida de prótese, porque eu não estipulo a profundidade. Então, eu retiro tudo que está atrás dessa região vermelha que eu marquei aqui. Lá no equipamento a gente vai marcar em azul, mas aqui eu estou colocando em vermelho para ser didático. Esse é um problema, concorda, Márcia? Porque eu estou excluindo tudo, eu estou excluindo um cilindro. Então, para uma prótese mamária, se for uma prótese pequena, a gente daqui a pouco vai ver os resultados, porque eu posso excluir e depois observar qual é o impacto da minha exclusão, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os números, os valores para o paciente com a prótese e sem a prótese, ou seja, quando aquela região enriquecida de prótese for excluída. Né? Então, se for uma prótese pequena, talvez não valha a pena. Agora, se eu estiver fazendo uma avaliação, por exemplo, de uma prótese que não é de silicone, mas sim uma prótese metálica, aí, dependendo da região onde ela estiver, talvez faça mais diferença. E aí vai ser necessário todo esse trabalho aqui. Mas se eu não fizer essa exclusão, aquele valor da taxa metabólica basal que o equipamento estima pela equação de Mifflin, vai acreditar que a prótese de silicone faz parte do paciente. O, o equipamento, ele não vai distinguir o que é paciente e o que é prótese mamária, a menos que eu destaque para ele, fale, ó, essa região aqui você exclui da análise. Vamos lá, vamos ver os resultados. Então, aqui é o paciente sem a prótese. Locais que eu gostaria que vocês observassem em maior destaque aqui. Ó.
Isso daqui é a massa corporal total. Massa total. O outro valor que eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui, ó. Essa aqui é a massa gorda visceral. O outro valor que eu quero que vocês observem é a taxa metabólica de repouso, que é calculado com base na massa livre de gordura. Tá? Vou colocar agora, aqui é sem a prótese. Agora aqui, ó, com a prótese. Os mesmos valores eu vou destacar, ó. Massa corporal total, massa gorda visceral e taxa metabólica de repouso. Então, ó, observem aí, vou voltar ao slide, ó. Massa corporal total, 70,2. Com a prótese, 72,8. Notem que a massa corporal variou. Tecido adiposo visceral, 397 gramas. Sem a prótese, com a prótese, 397. Vocês vão se perguntar assim, Sérgio, mas espera aí, por que que não variou a massa gorda visceral, já que a massa corporal total mudou? Poderia ser até uma pergunta de prova. Exatamente, Natália. Vou voltar aqui, ó. Lembre que a massa gorda visceral, ela é analisada com base nesse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, daqui de dentro, é que é feita a análise da massa gorda visceral. No local onde a gente vai fazer a circunferência da cintura. Por isso que realmente não vai mudar. Não vai mudar, porque a mesma região está sendo analisada nos dois pacientes. Agora, se esse paciente tivesse uma prótese nessa região, tivesse pinos e eu tivesse excluído da análise alguma parte desse local, aí a massa gorda visceral iria variar, tá? Mas isso é muito raro de acontecer, é muito difícil ver nessa região do corpo alguma prótese. Vamos lá, outro valor que variou, sem a prótese e com a prótese, ó. Taxa metabólica em repouso, 1.318, com a prótese, sem a prótese, 1.286. Houve variação? Houve. Por quê? Porque ele leva em consideração a massa livre de gordura. Notem aqui, ó, massa gorda. A massa gorda total estimada aqui, ó, 25, foi feio isso aqui. Massa gorda total, 25,9, sem a prótese. Com a prótese, 26,822. Por que que existe essa diferença? Porque aqui, ó, o equipamento está analisando tudo. Aqui eu estou tirando não só a prótese, mas eu estou removendo também pele, tudo aquilo que está por trás, na frente e atrás da prótese. Aquela região ali, ó, aqueles dois cilindros que eu tirei da paciente, eu tirei também músculo e tirei massa gorda. Então, essa exclusão aqui a gente só consegue com o DEXA. O que a gente consegue sem o DEXA é estimar o peso da prótese e remover esse valor
lá da massa corporal total na hora de fazer meus cálculos. Paula, eu não posso dizer que ele subestima, não, porque depende muito de como eu estou operando o equipamento. Se eu fizer uma seleção muito precisa ali, o que vai acontecer? Eu vou excluir a prótese, totalmente a prótese, mas eu estou excluindo outros conteúdos. Então, eu vou subestimar aqui, eu vou subestimar a massa gorda, assim como eu vou subestimar, ó, observe, eu vou subestimar também, ó, a massa magra. Por quê? Na verdade, eu estou excluindo a massa muscular do paciente, excluindo uma parte, excluindo aquilo que está atrás da prótese. Então, os valores sem a prótese serão menores do que os valores com a prótese. O máximo que eu consigo fazer com um paciente que tem a prótese é isso, é fazer as estimativas do que está acontecendo com ele, tá? Porque na realidade eu não consigo, eu não consigo tirar de verdade a prótese. Eu consigo tirar ali uma região cheia da prótese. Eu vou colocar o meu computador para carregar rapidinho, gente. Perguntas? Perguntas, perguntas. Vamos seguir, ó. Aqui a gente tem duas situações, aqueles mesmos valores, só que em destaque, percentual de gordura, tá? Notem que a proporção não muda, muda as massas, mas não a proporção, tá? Do percentual de gordura. Existe aqui, ó, os valores estão praticamente idênticos em relação ao percentual, mas a taxa metabólica ela muda. Outra situação, o que tem de estranho aqui nessa figura? Observem, ó, dois corpos estranhos aqui nessa imagem. A gente tem uma prótese metálica no braço e chaves. Não era para o paciente ter chaves aqui no seu bolso. Ele estava com chaves no bolso da bermuda. E aqui, ó, em maior aumento, a gente consegue observar com muita clareza essa prótese metálica. Então, a gente vê aqui, ó, os pinos e a prótese principal. Ó. Fala, Renata, o que você estava imaginando aí? Me conta. Então, ó, para esse tipo de paciente, aliás, essa imagem aqui ela é interessante, eu coloquei ela de propósito por duas coisas. Primeiro,
que é para destacar que o paciente, na hora do preparo para o exame, ele precisa retirar tudo aquilo que tiver no bolso, ele precisa estar com o mínimo de roupa possível, e essas chaves aqui, elas fazem influência, né? Então, isso aqui são chaves, não é uma prótese peniana, mas poderia ser uma prótese peniana, tá? Mas as próteses penianas, normalmente, elas não impactam muito o resultado da avaliação antropométrica, porque normalmente são próteses pequenas, tá? Aqui, ó, é uma prótese que vale a pena a gente fazer essa exclusão. Por quê? Aqui a gente está falando de metal. Como eu estou falando de metal, se eu estivesse fazendo, por exemplo, uma avaliação por bioimpedância, o que que ia acontecer? Eu ia colocar um eletrodo aqui, ia colocar o outro eletrodo lá no pé. Imagina os eletrodos nas mãos e nos pés. Quando a corrente elétrica passar, o que que vai acontecer? Essa corrente elétrica ela vai passar por aqui, vai chegar na região metálica, vai falar: oba, ótimo, aqui tem um local com a menor resistência à passagem, então é por aqui mesmo que eu vou. Isso implica numa mudança do resultado. A gente tem aqui um local de alta condutibilidade elétrica. Então, a condução elétrica aqui ele é muito maior do que no resto do corpo. Ou seja, a resistência à passagem da corrente elétrica nesse local é pequena. Portanto, o percentual de gordura estimado por bioimpedância nesse paciente vai ser subestimado ou superestimado? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Subestimado por quê? Alguém acha que está sendo superestimado? Dependendo da prótese, sim, depende da composição dessa prótese. Se for uma prótese, por exemplo, salina, a corrente elétrica ela passa com facilidade. E água e eletrólitos, a corrente elétrica adora passar. Agora, se for um silicone mais denso, assim, se for uma prótese de silicone, a gente vai ter uma menor passagem. Então, ainda tem essa outra questão também. Dependendo da característica molecular, eu vou ter uma influência maior ou menor sobre a bioimpedância. Não, não é pela densidade, Paulo. A corrente elétrica ela passa com dificuldade pela gordura, porque a gordura ela é apolar. A polaridade do tecido adiposo ela é muito baixa. Então, a corrente elétrica, os elétrons ali passam com muita dificuldade. Agora, já água e eletrólise, eu tenho muita polaridade. Então, a corrente elétrica ela passa com facilidade. Se a corrente elétrica ela passa com facilidade, ela me leva a crer que a quantidade de massa gorda é pequena. Então, o resultado vai ser subestimado, como a Paula falou. Ou seja, a gente tem aqui o seguinte: a corrente elétrica passa pelo metal com facilidade, o equipamento entende que a corrente elétrica está passando com mais facilidade pelo corpo. Um corpo que tem menos gordura, a corrente elétrica passa com mais facilidade. Resultado, o percentual de gordura vai ser subestimado se eu utilizar o DEXA. Agora, se eu estiver utilizando o, o DEXA, não a bioimpedância, mas sim o DEXA, eu acho que eu falei trocado, né? O percentual de gordura vai ser subestimado se eu estiver utilizando a bioimpedância, né? Agora, se eu estiver utilizando o DEXA, eu excluo essa região aqui da análise e isso faz com que a análise ela seja mais precisa. Notem que aqui eu não tenho vísceras, eu tenho pouca região para ser removida, além da prótese. Tá? Se eu fizer em maior aumento, eu consigo deixar inclusive umas pequenas porções de osso. Mas como essa exclusão ela é feita pela seleção ali, depende um pouco da destreza
do operador para selecionar exatamente as regiões que só tem a prótese e que não tem osso nem músculo, né? Bom, vamos lá, Fabiola, para a gente tirar essa dúvida aí que é até de outra aula. A corrente elétrica, ela vai passar, seja num obeso, seja num indivíduo magro, com muita massa muscular, pouca massa muscular, não importa, ela vai passar. Só que num corpo que tem muita massa gorda, ela passa com mais dificuldade porque a massa gorda ela tem baixa polaridade. Se o seu estado de hidratação está ótimo, a corrente elétrica ela vai passar com facilidade, porque tem ali bastante água e eletrólitos, tá? Se você observar alguns acidentes com descargas elétricas, elas estão muito associadas à água, por exemplo. Se você está no mar e cai um raio perto de você, você acaba sendo eletrocutado porque a água ali do mar, a água salgada, ela conduz eletricidade com muita facilidade, né? Tanto é que o estado de hidratação do paciente vai influenciar nos resultados da interpretação da bioimpedância. Se eu tenho um paciente que está desidratado, o paciente está desidratado, significa que tem menos água e eletrólitos. A corrente elétrica ela vai ter menos lugar, menos espaço, mais dificuldade para transitar. Se ela tem mais dificuldade para transitar, como resultado, eu vou ter o percentual de gordura sendo subestimado ou superestimado. Aqui, ó, superestimada. A resposta está vindo aqui de casa, mas não devia estar vindo aqui de casa, não. Bom, por quê? Porque a corrente elétrica passa com dificuldade, o equipamento entende, a bioimpedância entende que o sujeito ele tem ali uma quantidade maior de massa gorda, por isso que está resistindo tanto à passagem da corrente elétrica, né? Agora, a situação contrária. Tem gente que fica o dia todo consumindo grandes volumes hídricos, porque, sei lá, está tomando esteroides anabólicos, está com medo de prejudicar a sua função renal e hepática. Aí o sujeito toma um grande volume de água ali ao longo do dia. O que vai acontecer? Faço o DEXA com esse indivíduo, o percentual de gordura vai ser subestimado, porque tem bastante água e eletrólito, corrente elétrica está passando com facilidade. Foi? Foi. Próteses. Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, vamos falar agora dos atletas de ponta, né? Lembram da imagem do nosso desportista da aula passada? Vocês acharam que ele estava bem depois das consultas, né? A sua última avaliação estava predominantemente verde, mas olha esse atleta aqui, ó. A imagem dele é praticamente só verde, ó. Percentual de gordura, vamos lá, ó, fazer as análises. Percentual de gordura de região 7,9, de tecido 8,2. Mas o que significa isso mesmo que eu não lembro? Percentual de gordura de tecido, o que é isso? Vamos lá, me deixem com orgulho, vai, Márcia. Vamos lá, pessoal que está quietinho aí, ó. Cadê, ó? Isso, eu vou fazer a minha análise excluindo a massa óssea. Percentual de gordura de região, corpo, de uma forma completa, tá? Graficamente, como que esse atleta está? Vamos analisar o gráfico. Aqui é onde ele se encontra. Faixa de normalidade, ó, percentil 50. Percentil 50 para a idade dele está aqui, ó, cerca de 21, 22. Ele está aqui embaixo.
Faixa de normalidade, excesso, para cima é obesidade. Aqui, baixo, muito baixo percentual de gordura. O ideal é que ele tivesse pelo menos com algo em torno de 14. Se eu estiver pensando só em saúde, né? Só em saúde, o ideal é que ele esteja com um percentual mais alto. Vamos lá, aqui, ó. Peso dele, 71,5 quilos. Massa gorda total dele, ó, 5 quilos 873. Lembra, daqui a pouco eu vou mostrar um obeso que tem quase isso daqui de massa gorda só visceral, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para vocês. Massa gorda visceral, ó, 175 gramas. Faz o seguinte, ó, pessoal que está sentado à mesa aí, pega um pedaço de papel e anota aí do lado, ó. Triatleta, tá lá, triatleta, massa gorda visceral, 175 gramas, massa gorda total, 5 quilos, 5 quilos 873. E anota aí também, ó, 1.767 de taxa metabólica de repouso. Né? Anota esses três valores aí. Daqui a pouco a gente retorna nesse indivíduo. Tudo bem esse triatleta? Vamos observar agora outro atleta, atleta agora da prova de 800 metros. Aqui, ó, 1.767. Ah, calma, esse aqui é o triatleta. Vou passar agora para o atleta de 800 metros rasos. Ó, o percentual de gordura do nosso triatleta, percentual de tecido, 8,2. Percentual de gordura de tecido desse atleta dos 800 metros, 10,2. Então, percentual de gordura um pouco mais alto, e a gente observa isso graficamente. Estou falando de um percentual de gordura um pouco mais baixo, mas, na verdade, eles estão com pouca massa gorda. Aqui, ó. Massa gorda total dele, ó, 6,555 kg. Observe a silhueta dele, ó. Tem bastante verde, tem pouquíssimas áreas em amarelo e nenhuma região em vermelho. Massa gorda visceral, 69 gramas. Talvez o seu smartwatch pese mais do que isso. Seu celular com certeza pesa mais do que isso. Taxa metabólica de repouso, 1.621 quilocalorias. Ele tem uma taxa metabólica basal mais baixa e massa gorda mais alta. Vamos observar aqui, ó. Taxa, o triatleta, 1.767 de taxa metabólica basal, massa gorda 5,8 kg. O 800 metros, ele tem 1.621 de taxa metabólica basal e massa gorda 6,556 kg. Então, esse atleta de 800 metros, ele tem mais massa gorda e menor taxa metabólica em repouso.
Então, você quer afirmar sobre massa muscular, é só a gente analisar aqui, ó. Massa magra do atleta de 800, 57.782. Massa magra do triatleta, 65.594. Né? Massa gorda visceral, como a Natália está impactada aqui, ó, 69 gramas. Observem o seguinte: o que eu estou querendo enfatizar com agora fazendo a observação da massa gorda visceral. Ele tem mais massa gorda no total. Então, notem, ó, triatleta, 5.873 de massa gorda, 800 metros, 6.556. Só que a massa gorda visceral dele é menor. O que que significa isso? Isso mostra para gente, ambos têm uma quantidade de massa gorda visceral muito baixa, ambos têm muito baixa, mas a massa gorda visceral ela não vai ser diretamente proporcional à massa gorda total ou ao percentual de gordura. A gente pode encontrar um indivíduo com uma massa gorda total maior, porém com uma quantidade de massa gorda visceral menor. Ó, são indivíduos diferentes, ó. A circunferência da cintura desse triatleta é muito, o perfil da cintura desse triatleta é muito mais bem definida, muito mais estreita do que desse. Observem, ó. Quando você olha a silhueta deles, você percebe uma notória diferença, só que a quantidade de massa gorda que tem entre as vísceras aqui é diferente. O triatleta, ele é mais alongado, sim, e isso é esperado. Então, um triatleta, lembrando que triatleta é aquele que vai nadar, vai correr, vai nadar, vai pedalar e depois vai correr. A atividade física que ele desempenha é uma atividade física muito mais aeróbica, eu não estou falando do treinamento, estou falando do dia da competição, do que um atleta de 800 metros. 800 metros são 2 voltas na pista. O que muda quando você observa uma corrida desse pessoal de 800 metros, você vê o seguinte: ele corre, ele corre rápido a primeira volta, a segunda volta, quando chega no finalzinho da segunda volta, aí ele corre mais rápido ainda. Então, ele não corre com o máximo de velocidade que ele consegue desde o início, mas ele já corre desde o início com uma velocidade muito alta. E quando chega no final da prova, nos últimos 100, 150 metros, ele acelera mais ainda, ele dá um sprint. E aí termina a prova. É uma prova rápida, tá? E nessa prova, uma boa quantidade de massa muscular, a proporção do corpo, assim, é muito mais vantajosa do que mais longilínea. Lembram lá da distribuição, do tipo de que vocês viram lá em fisiologia? Vocês tiveram ótimas aulas de fisiologia, isso eu tenho certeza absoluta. Vocês tiveram aulas falando sobre a massa, sobre o tipo de massa muscular, sobre o tipo de exercício físico, e para cada exercício a gente vai ter uma composição corporal que é mais adequada. E uma, uma característica corporal que é mais adequada também. Então, só olhando para a silhueta deles, eu não precisava nem ter colocado aqui 800 e ter atleta. Você poderia fazer inferência. Quem é o atleta de endurance é aquele que tem um corpo mais longilíneo. Tá ok? Vamos seguir. Posso seguir? Posso seguir? Vamos lá. Quem ficou foi a Natália, que ficou surpresa com as 69 gramas de massa gorda visceral. Então, olha só, esse cara aqui é um atleta de tiro com arco. Tá? O sujeito aqui foi para a Olimpíada, tá? Aí você olha para a imagem dele, ó.
A imagem dele tem ali pontos em vermelhos, verde, amarelo. Tá bem colorida a imagem dele, diferente dos atletas anteriores, que eram praticamente só verde. A modalidade que ele pratica é uma modalidade que não depende muito da composição corporal. Ele precisa ter força suficiente para envergar o arco e ele precisa principalmente de técnica, controlar a respiração, ter muita destreza ali com o equipamento para conseguir acertar o alvo várias e várias vezes. Massa gorda, aqui ó, percentual de gordura de tecido 26,6. Já era de se esperar que ele tivesse um percentual de gordura mais alto do que os demais. Massa gorda, 21 quilos. Então, antes a gente estava falando de cerca de 5, 6 quilos, agora a gente está falando de 21 quilos. Tá? Aqui, ó. Porém, massa gorda visceral, 25 gramas. Ou seja, a massa gorda entre as vísceras, ou seja, não estou considerando a massa gorda subcutânea, tá? Não estou falando daquela gordura que está entre a pele e o músculo. Estou falando da massa gorda que está entre as vísceras. 25 gramas. Para vocês terem uma ideia, 25 gramas é um bombom grande. Um bombom. Ou seja, esse é um indivíduo que, pensando em saúde, está muito bem. Esse é o momento em que a Natália fala: caramba, eu estava surpresa com 69, agora com 25 eu estou mais surpresa ainda. Lembrando que isso é uma estimativa. Então, eu consigo comprovar para vocês, a partir desses casos, isso não é um estudo científico, mas indica muito bem algo que a gente consegue observar na literatura, que a massa gorda visceral, ela responde a muitos aspectos da saúde, e não somente a quantidade total de massa gorda. Mas quando a gente fala sobre indivíduos sedentários, a massa gorda vai ter uma grande influência, sim. A dieta também, ela é muito importante para influenciar essa quantidade de massa gorda visceral. Existem características genéticas que influenciam? Com certeza. Tá? Mas a genética é só uma pequena parte disso. Vamos lá. Se vocês achavam que tinha muitos pontos vermelhos, que tinham muitos pontos vermelhos ali naquele atleta de tiro com arco, agora observem essa judoca. Essa judoca, vocês olham para a imagem dela, vocês pensam assim, ela é um daqueles casos em que o sujeito se inscreve na federação, paga a taxa e se transforma em atleta. Não, essa não é esse caso. Essa daqui é uma atleta de alto rendimento do judô, a atleta olímpica também. Aí vão perguntar assim, Sérgio, vocês vão falar assim, Sérgio, você está de brincadeira. Ela é uma atleta olímpica? É uma atleta olímpica, tá? A massa corporal total dela é de 103 quilos. Então, essa não é uma atleta que vai competir em categorias de peso leve, não, ela é de peso pesado mesmo. Então, para essa categoria, a massa corporal total faz diferença. Não só a massa muscular, mas também a massa gorda. Então, quando a gente observa aqui os dados, vou aproximar aqui, ó. Percentual de gordura, 41,5. 41,5, graficamente aqui, ó, a coloca em qual é a classificação desse estado nutricional? Obesidade. Então, aqui, ó, eutrofia é essa faixa aqui, ó, aqui, sobrepeso, e aqui, acima, 40. Desculpa, obesidade. Ela tem um percentual de gordura acima de 40, ó, 41,5. Quando eu falo da massa gorda, aqui, ó, massa gorda, 42 quilos,
1.800. Massa gorda visceral, 554. Na semana passada, a gente fez um cálculo aqui para avaliar, para investigar essa massa gorda. E o cálculo que a gente fez foi o seguinte, ó. Eu pego o total de massa gorda, 42,804, multiplico por 0,05. Então, aqui, ó, o teto, aí pensando em saúde para massa gorda visceral dessa atleta é de 2,140 kg. Só que ela tem bem menos que isso, ela tem 554. Ou seja, eu olho para a figura dela, mesmo vendo uma série de pontos vermelhos, eu não identifico essa mulher como uma paciente com risco elevado de doença cardiovascular. Não. Ela tem uma quantidade de massa gorda visceral maior do que a dos outros atletas, com certeza, mas essa massa gorda visceral, ela não está relacionada com um aumento no risco de doença cardiovascular quando eu comparo com o total de massa gorda no corpo dessa paciente. Observem que ela tem um aspecto de composição corporal aqui com um acúmulo de gordura ginoide. Lembra, ginoide? Aquele aspecto de pera. Então, eu tenho aqui, ó, glúteo, quadril, coxa e cintura mais estreita. Já a gordura androide, a maior parte da massa gorda fica concentrada aqui, ó, na região central do corpo, que é o aspecto de maçã. Esse aspecto de pera e maçã é só uma forma lúdica, uma forma mais didática de falar sobre essa distribuição, sobre a adiposidade. Então, ó, quadril largo, cintura fina, quantidade de massa magra dela, 60 quilos de massa magra. Então, ela não tem pouca massa magra, ela tem uma boa quantidade de massa magra, ela tem uma boa quantidade de massa gorda, porém, esse excesso de massa gorda não implica numa, num risco aumentado para a doença cardiovascular, visto que ela está bem distribuída no corpo, ou seja, de uma forma ginoide, não androide. Né? Eu não vou nem tecer comentários sobre as falas autodepreciativas aí que estão surgindo aí. Tá? Ela é saudável? Sim, ela é saudável. Tem outros aspectos que precisam ser contemplados para a gente responder essa pergunta que parece simples da Paula, que é saudável ou não é saudável, né? Até porque isso aí entra numa questão de qual é o conceito de saúde que a gente está utilizando, tudo mais, né? Essa atleta, ela buscava a manutenção do peso, mas ela tinha interesse em mudar a composição corporal, ou seja, reduzir massa gorda e aumentar a massa muscular, mas sem mudar o peso. Para ela era importante, de acordo com a estratégia de luta dela, ter esses 103 quilos, desculpa, ter esses 106 quilos. Então, o objetivo dela não é emagrecer e ficar com um percentual de gordura de 20, 15% de percentual de gordura, não. O objetivo dela era manter o peso dela, só mudar um pouco a composição, aumentar um pouco a massa muscular e reduzir a massa gorda. Interessante, não é? Agora vamos sair dos atletas. Vamos falar aqui, ó, de uma mulher sobrepesada. Essa mulher sobrepesada, ela tem, ó, uma massa gorda de 30 quilos, 30,5. A nossa paciente anterior tinha uma massa gorda de 42 quilos, peso total de 106, né? Percentual de gordura 41,5. Essa mulher, ela pesa menos, ela pesa quase 70 quilos, tem uma quantidade de massa gorda menor, porém, ó,
o percentual de gordura dela é mais alto, 45,2 percentual de gordura de tecido. De acordo com a faixa etária, ela está aqui na classificação de sobrepeso. Nossa, é uma mulher sobrepesada, segundo a classificação de percentual de gordura, de acordo com a faixa etária. Né? Massa gorda visceral dela, 696 gramas de massa gorda. Ou seja, ela tem mais massa gorda que a nossa atleta, mesmo tendo a massa gorda menor, 42 quilos a nossa atleta e 30 quilos a massa gorda dela. Aí você fala assim, Sérgio, essa comparação não está muito boa, não. Tudo bem. Vamos pegar, então, uma pessoa obesa que não é atleta, essa é uma mulher não obesa, tá? Com uma massa corporal total bem próxima, 104 quilos. Lembrando que a nossa atleta ela tinha 106, tá? Massa gorda 42,8, 42 quilos,8 e 554 gramas de massa gorda visceral. Quando eu comparo com a nossa obesa, aqui, ó, 104,2 quilos, 49 quilos de massa gorda e 1,293 kg de massa gorda visceral. Notem que a distribuição de gordura no corpo dela é bem menos ginoide do que a gente observou na nossa atleta. Nossa atleta tem uma cintura fina em relação ao quadril. Tem aquele perfil clássico de pera mesmo. Eduardo, eu vou te mostrar ali que daqui a pouco eu vou colocar um homem obeso. Você vai ver que passa e passa bastante. Aqui, ó. O Eduardo está falando desse cálculo aqui, ó. 49,839 vezes 0,05. Deu 2,5 kg praticamente. Então ela está abaixo. Notem que a distribuição de gordura no corpo dessa mulher obesa tem bastante massa gorda nos braços, nas pernas, tem mais massa gorda na região central do que a nossa atleta, mas também tem massa gorda em quadril e coxas. Né? A taxa metabólica basal dela, 1.484. A da nossa atleta, 1.665. Essa mulher sobrepesada aqui, ó, taxa metabólica basal dela, 1.181 quilocalorias. Mais baixa ainda. Então, a composição corporal, aqui, ó, essa mulher tem 104 quilos. A nossa atleta tem 106. Se você utilizar a equação errada, você vai achar que elas têm praticamente o mesmo gasto energético basal, mas não tem. 1.665 contra 1.484 é uma diferença importante quando a gente fala de taxa metabólica basal. Por quê? A estimativa do gasto energético ela vai ser feita baseada na taxa metabólica basal vezes o fator atividade. O fator atividade ele é um múltiplo. Vai ter lá, ó, vezes 1,5, vezes 1,8, vezes 2,0, 2,3. Então, quando eu pego um cenário em que essa mulher ela é sedentária, eu vou multiplicar esse 1,4, 1.484, por 1,5, 1,55, 1,56. Já essa atleta, eu vou pegar 1.665 e vou multiplicar às vezes por 2,0, 2,1, 2,2. Então, vamos fazer esse cálculo aqui só para vocês terem uma ideia. Não é o foco da disciplina de avaliação, mas vamos lá. Ó. 1.665 vezes 2,1. 3.496 quilocalorias. Praticamente 3.500 quilocalorias. Agora, quando a gente pega essa daqui, ó, 1.484 vezes 1,56, 2.315. Notem que essa diferença aí de 200, 300 quilocalorias na taxa metabólica basal se transforma numa diferença muito grande
às vezes em 1.000, 1.500 quilocalorias, quando a gente está falando de gasto energético total, quando eu combino um indivíduo com uma taxa metabólica basal baixa e sedentária, com um indivíduo que tem uma taxa metabólica basal alta e metabolicamente bastante ativo. Eu pedi para vocês anotarem aí o dado do triatleta. O triatleta, ele tinha uma taxa metabólica de repouso de 1.767 quilocalorias. Normalmente, um triatleta tem um fator atividade próximo a 3. Não vou nem botar 3, eu vou botar aqui, ó, 2,6. Quer dizer, 2,6. Botei lá 3, 2,6. Dá um gasto energético de 4.594 quilocalorias, ou seja, quase 4.600 quilocalorias. Ah, Sérgio, então é possível que alguém precise de suplementos alimentares para simplesmente fornecer mais energia no dia? É possível. Esse sujeito ele tem um gasto energético de 4.600 quilocalorias. Se o objetivo for fazer com que ele ganhe mais peso, você vai precisar dar mais do que 4.600 quilocalorias por dia. Agora, o problema todo é quando a gente encontra, por exemplo, uma mulher como essa, que tem uma taxa metabólica basal de 1.181 quilocalorias, ó, 1.181 quilocalorias, e é totalmente sedentária. Dá um gasto energético total de 1.842. Se essa mulher fizer um consumo alimentar lá das 4.500 quilocalorias, dá uma diferença de 2.657 quilocalorias. Então, o caminho é muito fácil quando você tem uma taxa metabólica basal alta, combinada com um nível importante de atividade física. E o caminho é muito difícil quando você tem, por exemplo, essa situação de taxa metabólica basal baixa e sedentarismo. 1.842 quilocalorias é uma estimativa do gasto energético total dessa mulher. Agora, vamos pensar o seguinte: 1.800, desculpa, 1.800 quilocalorias. Dependendo de como está a alimentação dela, é uma ingestão calórica muito baixa. Se você consome, por exemplo, pessoal que é viciado em fast food, um hambúrguer pode ter em torno de 500, 600 quilocalorias. Se você fizer aquela combinação dos fast foods com é, milkshake, hambúrguer, batata frita, e isso daí já dá praticamente o que ela precisa consumir num dia inteiro. Entenderam a magnitude disso? Vamos lá, vamos seguir. Então, ó, um homem obeso. Aqui, ó, que eu peguei outras páginas, mas ó, massa gorda visceral dele, ó, 2,78 kg. Dá para ficar pior, ó. Um grande obeso. E, ó, esse grande obeso, ele tem uma massa corporal total de 125 quilos. 125 quilos, percentual de gordura 47%. Quase metade do corpo dele é massa gorda. E isso fica claro aqui, ó. Massa gorda, 57 quilos. 57 quilos do peso dele é massa gorda. Ou seja, praticamente a Natália representa só a massa gorda dele. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Massa gorda visceral dele, 5,458 kg. Peraí, Sérgio, 5,458 kg. Sabe quando você vai no mercado e aí você vê aquele pacote maior de arroz, aquele pacotão de arroz? Visualizou aquele pacote de 5 quilos de arroz? Aquilo dali é menos do que ele tem de massa gorda visceral. Ele tem 5,458 kg de massa gorda visceral. Vamos observar a silhueta dele, ó.
Aqui nas extremidades, ó, nem tem pontos vermelhos, tá vendo? Aqui, ó, o braço dele, ó, nem tem nenhum ponto vermelho. Perna aqui, ó, também não, só amarelo e verde. Ou seja, a massa gorda dele, notem, que está aqui, ó, principalmente na região central do corpo. Esse é um indivíduo com um aspecto de obesidade central. Aqui eu tenho, ó, bastante massa gorda na região abdominal. O Eduardo estava fazendo lá os cálculos dos 5% de massa gorda. Vamos fazer aqui para ele também, ó. 57 quilos, 336 vezes 0,05. Dá 2,8 kg. Esse seria o teto dele, 2,8 kg de massa gorda. Só que ele tem 5,458 kg. Percebeu, Eduardo? A gente tem aqui, ó, um indivíduo com uma obesidade notoriamente androide. A massa gorda visceral dele supera em muito os 5% de massa gorda total. E esse indivíduo ele tem um elevado risco de doença cardiovascular. Bom, seguindo. Graficamente aqui, ó, eu observo notoriamente a obesidade dele, ó, o ponto dele está bem distante do limite superior. Né? E uma outra questão que é importante a gente observar aqui, ó, que ele é tão grande que ele não cabe na área de plotagem do equipamento. Lembra da maca? O paciente, na hora de fazer o DEX, ele ficava deitado ali no centro do equipamento e um braço móvel ia escaneando, ele ia emitindo a radiação ao longo do corpo. Esse sujeito, ele não cabia na área de plotagem. Então, uma parte aqui, ó, não foi analisada. Aí você pensa assim, Sérgio, então esses dados aqui não servem de nada, porque eu não analisei o paciente como um todo. Só que não. Não, por quê? Esse pedaço que está faltando aqui, que não está cabendo na imagem, não está cabendo na imagem não é porque eu cortei mal a imagem, não. É porque, literalmente, o corpo dele era maior do que a área de plotagem. O DEXA entende que esse pedaço aqui que está faltando, esse pedaço que está faltando é igual ao pedaço desse lado. Como esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, ele faz essa inferência que é igual. A gente sabe que não é exatamente igual, mas ele faz uma inferência. Ele considera que o pedaço que está faltando aqui é igual ao pedaço do outro lado. Parte do princípio que existe essa simetria corporal. E aí ele extrapola os dados, ele faz uma estimativa do todo do paciente baseado naquilo que está contemplando aquilo que está faltando com base no outro lado. Isso é importante porque, vamos supor que esse é um paciente que não tem uma das pernas. Essa parte aqui, ó, foi amputada por algum motivo, ele não tem esse pedaço da perna. O equipamento vai considerar que esse pedaço que está faltando é igual a esse pedaço daqui. Então, eu não preciso fazer aqueles cálculos. Lembra aqueles cálculos que eu fiz com vocês? Para que tem aquele bonequinho com os percentuais de cada parte do corpo, e eu faço a estimativa do quanto que ele teria de peso caso ele estivesse com o corpo completo. Aqui eu não preciso fazer esse tipo de cálculo. O DEXA já vai me dar o valor como se ele fosse inteiro. Na verdade, eu tenho as duas opções: o receber informação do corpo inteiro e receber informação do corpo real. Algo análogo ao que a gente viu lá na prótese. Na prótese, eu posso excluir um pedaço, mas eu também posso incluir um pedaço baseado no outro lado, na simetria. Esse tipo de avaliação não é todo. Eu preciso de um operador que saiba mexer no software para poder me dar essas informações todas. Então, tem gente que
que não foi muito bem capacitado e não consegue extrair todas essas informações do equipamento. Então, dependendo do local onde você fizer o exame, pode ser que ele não te dê essa informação por não saber extrair essa informação do software. O software ele te dá muitas opções ali. Tem muitos filtros, tem muita informação que pode ser retirada do DEX. Dúvidas? Vou fazer mais uma observação aqui sobre ele, ó. Taxa metabólica de repouso dele, 1.750 quilocalorias. 1.750 quilocalorias é muito próximo do que vocês anotaram lá para o paciente, para o triatleta. O triatleta tinha 1.767 de taxa metabólica basal, praticamente o mesmo valor, porém com algumas diferenças. Massa gorda visceral do triatleta, 175 gramas, dele 5.458. Massa gorda total do triatleta era 5,873 kg, ou seja, a massa gorda total do triatleta era só um pouquinho maior do que a massa gorda visceral que esse indivíduo tem. Consegui relativizar para que vocês dimensionem bem isso tudo? A quantidade de massa gorda visceral, não estou falando da subcutânea, estou falando somente da visceral. A massa gorda visceral estimada desse indivíduo aqui é quase igual à massa gorda total do triatleta. Esse é o momento que o Eduardo faz outro, nossa. A minha namorada tá rindo aqui, ó. Na aula anterior, eu contei, lembra das aulas de fisiologia que eu contava aquela história de que o casal saiu para jantar e aí foi fazer as refeições? Vocês lembram dessa história, não lembram? Eu contei essa história na aula anterior aqui, pô, ela morreu de rir aqui do meu lado. Agora tá rindo da, do Eduardo. Foi? Dúvidas? Vamos seguir? Vamos seguir? Ah, tá. Taxa metabólica basal deles praticamente é a mesma. O que vai gerar uma diferença para esses dois casos é que a taxa metabólica é igual, tá? Ela é igual porque a quantidade de massa livre de gordura deles é praticamente a mesma. Mas a massa livre de gordura, a massa magra deles é praticamente a mesma, não é porque esse indivíduo aqui, esse obeso, ele treina bastante, não, porque ele tem um aumento de massa magra, de massa muscular, não só por causa do peso dele, mas também porque existe uma hipertrofia na obesidade relacionada com o transporte da própria carga. Esse indivíduo ele precisa carregar diariamente 57 quilos de gordura. Então, se eu pegar um indivíduo e der para ele uma mochila com 50 quilos e falar, ó, você vai passar o dia todo carregando essa mochila. Depois de algumas semanas, ele vai começar a ter hipertrofia de massa muscular. Ele vai ter uma hipertrofia da massa muscular de membros inferiores, dos músculos relacionados com a postura. Então, esse homem aqui, ele tem uma certa hipertrofia relacionada com o transporte do peso. Não significa que está relacionada com a atividade física como desporto. Fala, Natália, melhora a sua pergunta aí para eu poder te explicar. Bom, então, o que vai gerar impacto sobre o gasto energético total é o quanto de atividade física eles vão desempenhar. A taxa metabólica basal deles é muito parecida, mas o gasto energético total deles vai ser diferente, baseado nas atividades diárias que eles desempenham. Não tem como esse indivíduo obeso ter o mesmo nível de atividade física do triatleta, porque ele transporta uma carga passiva muito alta,
capacidade cardiovascular, o condicionamento físico dele é muito inferior. Então, para ele atingir um gasto energético total lá daquelas 4.500 quilocalorias, valores tão altos assim, ele vai precisar de um esforço físico que no momento ele não tem capacidade para executar. Ainda existe hipertrofia, até porque esse estímulo aí para hipertrofia que ele tem não começou agora, ele já vem acontecendo conforme o peso dele vai aumentando. Então, existe uma hipertrofia gradual ao longo da obesidade. Por isso que, normalmente, o paciente obeso ele não é desnutrido. Ele pode ser desnutrido? Pode, mas não é o esperado. Conforme ele vai ganhando peso, ele vai hipertrofiando alguns músculos relacionados com o transporte de toda essa carga passiva. Só para a gente manter o mesmo padrão aqui, ó, esse indivíduo aqui, ó, 1.750 quilocalorias vezes 1,55 vai dar um gasto energético total de 2.712 quilocalorias. Então, esse é mais ou menos um gasto energético total estimado para esse indivíduo aqui. Eu estou fazendo esses cálculos, mas são cálculos muito simples, assim, não estou entrando a fundo na rotina diária. Lá em nutrição humana, vocês veem um método fatorial em que eu vou identificar exatamente qual é o fator atividade para cada pessoa baseado nas atividades diárias. Né? Mas isso aí eu deixo para a Beth, vocês vão debater com ela lá. Bom, voltando aqui, a gente tem agora um outro caso, tá? Uma outra análise que a gente pode fazer, que a gente deve ficar atento, tá? Principalmente pensando no aspecto de saúde do paciente. Aqui a gente tem um indivíduo com o seu resultado do DEX. Então, ó, aqui a silhueta dele, ó, nenhum ponto em vermelho, uma distribuição que não é nem androide nem ginoide, há um percentual de gordura adequado, de acordo com essa imagem que a gente consegue observar. E aqui do lado a gente tem a imagem da densidade óssea dele. Pela imagem, a gente não consegue fazer muita inferência, não. Se vocês compararem com a imagem da aula passada, uma das coisas que vocês conseguem observar é que essa imagem aqui ela está muito clara. E não é por causa do, do Excel, não. É porque a densidade óssea dele ó, é mais baixa mesmo. Fala, Fabiola. Oi, Mari. Oi, mas eu achei que meu áudio melhorou muito, né? A Fabiola está falando outra coisa. Não tem nada a ver com a gente aqui. Vamos lá. Então, ó, densidade óssea total dele, estou falando de densidade. Então, ó, gramatura por centímetro quadrado, 1,1. Graficamente, ó, ele está aqui, ó, no limite inferior da densidade óssea de acordo com a faixa etária. E esse indivíduo ele precisa de uma intervenção para melhorar essa densidade óssea. Então ele entra naquela situação em que a minha intervenção ela vai melhorar a densidade óssea do paciente e pode ser que o meu objetivo não seja mudar a composição de massa gorda e massa muscular, mas eu espero encontrar uma diferença em resultados de bioimpedância, em resultados de pesagem hidrostática, body pod, porque eles não são sensíveis a essa densidade óssea. E o peso desse paciente vai subir também. Toda semana ela abre o microfone para contar umas coisas que não tem nada a ver. Né? Semana passada foi a do carregador da Paula mesmo. Vamos lá. Então, esse aqui é um homem, tá? E com baixa densidade óssea, o valor da densidade óssea total dele 1,1. Agora aqui tem uma mulher, uma idosa, tá? Ela tem quase 70 anos, sua densidade óssea é de 1,102, ou seja, praticamente igual à densidade óssea desse sujeito. A diferença é que a densidade óssea, de acordo com a faixa etária dela, está lá em cima.
está acima da faixa de normalidade. A densidade óssea para ela, de acordo com a sua faixa etária e sexo, está ótima, está acima dos valores de normalidade, ou seja, perfeito. Tá? Já ele não. A imagem dela também está um pouco clara aqui, principalmente em membros superiores. Tá? Aqui eu não estou falando da distribuição dessa densidade óssea, como está a densidade óssea em cada região, e sim fazendo uma simples avaliação da densidade óssea total. Até porque a minha intervenção nutricional, ela só afeta a densidade óssea como um todo. Ela não vai, eu não consigo, através da dieta, direcionar, por exemplo, para um aumento de densidade óssea de membros superiores. A densidade óssea ela vai aumentar de modo geral. O que vai fazer com que ela tenha um aumento de densidade óssea numa região ou em outra é a lei de Wolff, que está relacionada com o impacto. Ou seja, se ela começa a fazer atividade física também com membros superiores e tem esse impacto estimula a atividade de osteoblastos. Tá? Então, isso vai aumentar a densidade óssea nessa região. Quando a gente faz simplesmente uma normalização da dieta em relação à vitamina D e cálcio, a gente vai melhorar a densidade óssea com uma forma geral, mas não vai reverter essas diferenças que a gente observa aqui na imagem, por exemplo, daqui para cá, de membros inferiores para membros superiores. Normalmente eu já espero encontrar algumas regiões do corpo com uma densidade óssea mais alta do que em outros, como no crânio e no fêmur, né? Mas aqui a gente precisa pensar em colaboração com outros profissionais, como o educador físico ou o fisioterapeuta também. Dúvidas? Dúvidas? Perguntas? Perguntas. Finalizamos o DEXA, toda a interpretação do DEXA. O que o exame faz, quais são os casos especiais, o que a gente consegue fazer de manipulação ali do resultado do paciente e tudo aquilo que o equipamento pode trazer de benefício para a gente. Né? Espero que vocês tenham sido convencidos de que o DEXA é o padrão ouro de avaliação da composição corporal. Tá? Igual eu falei na outra aula, se alguém tiver aí recursos financeiros disponíveis para aquisição de fiquem à vontade. Novamente, eu solicito ao Cleiton para utilizar toda a sua política dentro da universidade para convencer os gestores a adquirir um DEXA para a gente. Tá? Para a gente não é só para nutrição, não. O pessoal da fisioterapia vai gostar, o pessoal da Odonto também, tem outros cursos de saúde que iriam achar interessante. Tá? E o DEXA dá para avaliar outras coisas sem serem humanos, tá? Então tem um pessoal da engenharia que poderia se beneficiar disso também. Tá? Bom, agora eu vou abrir espaço para vocês realizarem questões sobre aquilo que a gente já vem assistindo nas outras aulas, cálculos, algum tipo de dúvida, alguma coisa que tenha ficado lá para trás. Alô? Aí rolou um cri-cri, cri-cri-cri. Rafael, quase não falou nada hoje. Vai lá, faz alguma pergunta aí. Priscila, Tamires, então não fala nada nunca. Ela deve ligar o computador ali e assistir Netflix enquanto tá rolando a aula. Karina não contou nenhuma história da avó. Pois ficam zoando o Eduardo, mas o Eduardo estava ali atento, fazendo os cálculos enquanto eu passava dos slides para comprovar se ia dar menos que 5% ou não. Aí ele ficou feliz quando ele viu um paciente ali com o dobro, com quase 10% de massa gorda visceral. Ficou até empolgado com a história lá de botar silicone na panturrilha, no bíceps.
Sem dúvidas, meninas e rapazes, espero que vocês estejam gostando aí das nossas aulas de avaliação nutricional, né? Semana que vem a gente já vai ver alguns cálculos. Márcia, é o único mesmo. Ah, boa, boa, Natália, boa pergunta. A A2, tem uma boa notícia para vocês, tá? A universidade chegou à conclusão que nós teremos A3. Então, as informações elas estão chegando aos poucos e eu estou repassando elas para vocês, né? Então, a gente vai ter A3. Sei que você perguntou da 2, mas eu vou falar da 3. A gente vai ter A3, só que essa A3 ainda não se sabe se vai ser presencial ou se vai ser online, tá? Então, do meu ponto de vista, isso é uma boa notícia, porque aqueles que tiverem mais dificuldade ou tiverem alguma ausência, aí vão poder compensar isso com a nossa terceira prova, né? No caso de avaliação nutricional, eu acho que isso não vai ser um grande problema, não, tá? E a A2, por que isso? Porque normalmente os alunos eles tiram boas notas em avaliação nutricional, né? Agora, lá para o pessoal de fisiologia, isso aí é uma ótima notícia, porque tem gente já desesperado sem ter feito nenhuma prova, né? Sobre a 2, tudo indica que realmente vai ser uma prova virtual, tá? E para a gente não vai fazer diferença. Se a gente voltar a ter aula presencial e for semana dia 2, a prova de vocês vai ser com consulta, tá? A aula está gravada, vocês podem cobrar isso depois. A prova ela não vai mudar se for presencial ou se for online. A prova ela vai ser com consulta, tá? Vocês vão levar o material de vocês, vão consultar aí as equações, as fórmulas, as apresentações, tá? Pô, sabe sim, fala que sei não, sei sim, sei sim. Show, Renata? Fala, Karina, conta a história aí da sua avó, tudo certo? Outra que não falou nada hoje foi a Maria de Fátima, a Maria Fátima. Fátima não falou nada hoje, ficou quietinha. Tá? Bom, gente, espero que vocês não tenham mais dúvidas. Qualquer coisa, os monitores estão aí, tá? O Cleiton estava vendo o Grey's Anatomy. Os monitores estão aí para tirar as dúvidas. Essa apresentação de hoje eu não vou disponibilizar para vocês, mas a da semana passada ela já está disponível, tá? E semana que vem a gente se vê. Espero que vocês cuidem da sua saúde física, emocional, espiritual, cuidem daqueles que estão ao redor de vocês. Lembrem da atividade física e da vitamina D, tá? Um beijo, um abraço. Até semana que vem.